Orar. Senhor Deus, ainda na Tua presença, nós pedimos a autorização do Espírito Santo para a leitura da Sua palavra. Essa palavra que fora inspirada por Ele, colocada na mente e no coração dos antigos profetas, para que norteasse a vida do Teu povo, até que o Senhor viesse dar finalmente cabo à história do pecado neste mundo. Por favor, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra, compreender e, acima de tudo, Senhor, colocar em ação na nossa vida prática. Tudo isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, um feliz sábado a todos. Espero que todos vocês estejam bem, confortáveis aí nessa cadeira. Logo, logo a gente vai estar concluindo mais um encontro na presença de Deus. E espero que esses momentos sejam benéficos na vida de cada um de vocês. Nós não cansamos de agradecer a presença dos amigos, aqueles que tiraram aí um tempinho para poder vir à igreja. Como já foi falado, poderiam estar fazendo outras coisas, mas decidiram vir a este lugar. E se você veio aqui, eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem um plano exclusivo na tua vida e Ele quer te dizer alguma coisa nesta manhã. Então abra o seu coração, esteja pronto para receber o que o Senhor tem a te falar. O culto deste dia é uma continuação, tá, da escola sabatina, uma extensão da escola sabatina. Para quem não sabe, a igreja ela comemora, tá, os 170 anos de existência desse ministério, que nós chamamos Ministério da Escola Sabatina. Praticamente todas as igrejas estão mobilizadas e fazendo essa programação. Algumas já fizeram sábado passado, algumas, mas eu acredito que a maioria está fazendo neste sábado, tá? Essa programação aí com junta-panelas, eu acho que eu já vi ali uma panela de pressão ali, então vai ter almoço na igreja. Pena que eu não vou poder ficar, eu tenho uma confraternização em casa com os irmãos e já tenho que sair daqui correndo, que eles estão vindo também de outras igrejas, tá? Mas as igrejas estão mobilizadas e estão fazendo essa programação, com certeza uma bênção. E coube a mim, tá, trazer a mensagem desta manhã, e é um incentivo que a direção da igreja preparou, tá? É uma orientação para a igreja, para a gente amar mais a escola sabatina, colocar mais foco na escola sabatina, colocar mais o coração na escola sabatina, e você vai entender o porquê, tá bom? E para a gente começar então essa nossa conversa sobre esse assunto, convido-os a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e o verso é o verso 2. Primeira carta de Pedro, na Bíblia, Hebreus, Tiago, aí você chega em Pedro, né? Ok? Beleza, vamos nós então. Diz a Bíblia assim, ó: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Para nós entendermos essa parte introdutória desse verso, nós precisamos mergulhar no contexto no qual esse verso foi trazido para a igreja. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para uma região onde a maioria dos irmãos eram recém-convertidos. Então é uma igreja
onde as pessoas acabaram de aceitar Jesus como Salvador, estão iniciando a sua caminhada espiritual. Então esse é o contexto, tá? Esse é o contexto histórico no qual esse verso foi então dirigido. Aí o apóstolo Pedro, ele vai dar agora, através do Espírito Santo, conselho para esses irmãos. E como é que ele escreve? Ele diz: olha, vocês que estão chegando agora, vocês que estão despertando para esse mundo espiritual, esse novo mundo espiritual, desejem ardentemente, com todo o desejo do coração de vocês, desejem o alimento espiritual. E aí ele pega algo que nós estamos acostumados, né? Eu falo nós pais, né? Você que é pai, você que é mãe, você sabe como que é tratar um recém-nascido, né? E aí você que foi mãe, né? Você que é mãe, aí você volta lá nos primeiros dias que o teu filho nasceu, tua filha nasceu. Lembrou aí? Lembrou, né? Olha os cuidados. Olha o tato. Olha, eu diria assim, o cuidado mesmo, né? Que você teve com o seu filho nos primeiros momentos, fazendo com que ele pudesse ser alimentado. E aí você compreendeu a importância desse primeiro momento, né? De amamentar, de nutrir o seu filho ou a sua filha. E eu lembro que o meu filho, eu tive muita dificuldade de pegá-lo, até hoje eu tenho dificuldade em pegar a criança recém-nascida. Então eu gosto de olhar, tal, mas na hora de pegar, para mim é complicado. Eu digo, não, deixa aí depois de um ano. Eu não lembro nem quanto tempo eu fui pegar meu filho. Mas, porque quando eu ia pegá-lo, a sensação era que eu ia machucá-lo, de tão frágil que é, né? A criancinha parece que os ossos, né? Tudo muito frágil ali, sei lá, um movimento brusco pode machucar, enfim. E a Bíblia, ela traz essa ideia para os crentes recém-nascidos. E a ideia que a Bíblia traz é o cuidado que nós precisamos ter com as pessoas recém-chegadas na nossa comunidade. O tratamento com elas é diferente. É diferente. Existem palavras, existem ações que às vezes nós manifestamos com quem já está antigo na fé, que se nós empreendermos isso para as pessoas que estão chegando, nós podemos afastar essas pessoas. A nossa comunidade, ela é uma comunidade que ela muda muito, né? Muda muito, porque pessoas estão chegando constantemente. Todos os anos eu sei que são acrescidos irmãos nesta igreja, aqui mesmo, no São Bernardo. E a igreja, ela deve estar preparada para receber essas pessoas. A igreja, ela precisa montar uma equipe qualificada, tá? Que possa tratar essas pessoas assim que elas chegam aqui. E vocês sabiam que a igreja, ela tem esse ministério preparado para tratar essas pessoas? Em 1852, Tiago White, ele estava vindo de Nova York para o estado de Maine. A igreja era recém-nascida, a igreja, na verdade, ela estava dando ali os seus primeiros passos. E ele, impressionado pelo Espírito Santo, ele começou a pensar como fazer para que os irmãos recém-chegados na igreja pudessem, de fato, se firmar na fé e não ter muito
muita evasão. E ali o Espírito Santo o impressionou a criar um sistema de estudo que fosse assim, no seu primeiro momento, perguntas e respostas. Só que ele pensou isso, a priori, para as crianças, para os jovens da igreja. Uma forma dinâmica de poder estudar a Bíblia. Não aquele negócio assim muito mecânico, mas algo assim bem interessante, que chamasse a atenção das crianças e dos jovens para o estudo da Bíblia. E vocês sabiam que esse é um dos métodos que nós usamos até hoje na escola sabatina. Sim ou não? Vocês já perceberam que na escola sabatina existe a pergunta e existe a resposta, né? E aqui vai um alerta para os professores, né, da escola sabatina. Gente, fazer as perguntas é muito importante. Não deixem de fazer a pergunta, porque fazendo a pergunta, você estimula o cérebro. Você estimula a consciência da pessoa para buscar uma resposta naquilo que ela está lendo. E essa ideia, ela veio através do Espírito Santo para a mente de Tiago White. E assim, e a igreja, ele criou esse mecanismo, e nas reuniões para as crianças, depois para os jovens, logo em seguida para os adultos. E aí a igreja se organizou, a escola sabatina se organizou, de fato e de verdade. E desde então, a igreja, ela tem esse forte ministério que tem trabalhado para manter as pessoas na igreja. Olha, eu não sei o que seria de mim e o que seria de tantos outros se não fosse o acompanhamento da escola sabatina. Tem um negócio tão interessante na escola sabatina que a gente perdeu. Com o avanço da tecnologia, nós tiramos algo da escola sabatina que ajudou muitos jovens a se firmarem na igreja, a serem notados que eles tinham talentos. Aí você os mais antigos já devem estar pensando, realmente, foi um tiro no pé que a igreja deu. Tiraram o informativo mundial das missões, que você escolhia toda semana uma pessoa. Geralmente se escolhia um recém-batizado. Você lembra disso, você que é mais antigo? E aí dava ali um informativo, olha, e a pessoa passava a semana inteira ali estudando aquele informativo, e aqui no sábado ela vinha e explanava para a igreja, decorava aquele negócio e falava para a igreja. Como é que é hoje? Informativo Mundial das Missões. Aí passa alguém falando aí. E às vezes os irmãos nem estão nem aí. Qual foi o informativo da missão hoje? Falar sobre o quê? Tá vendo? Ninguém nem presta atenção nesse negócio, irmão. Antigamente, né, Helena? Quando você fala alguém, aí a igreja fica, ixi, é fulano e tal, recém-batizado. E aí ele ficava olhando, ouvindo o irmão falando ali. Vocês fazem? Parabéns. As pessoas fazendo, gente. A escola sabatina, e agora eu vou entrar aqui mais diretamente nesse ponto, a escola sabatina, ela é para ser o centro de treinamento. Hoje, devido ao corre-corre e a burocracia na igreja, nós minamos o tempo da escola sabatina, reduzimos esse tempo para 40 minutos, e aí nós colocamos um monte de coisas. Ei, deixa eu te dizer que no passado não era assim. A escola sabatina no passado, ela tinha o maior tempo, porque se entende que é na escola sabatina que a gente vai realmente treinar as pessoas. Eu separei aqui
Não vai dar para falar tudo para os irmãos, mas eu separei aqui. Isso aqui eu quero trazer para os irmãos, para vocês verem a importância desse ministério e como ele deve funcionar. 4 objetivos fundamentais da escola sabatina. 4, se você não entendeu nada hoje, se você levar para a sua vida, se você colocar na sua mente, esses 4 objetivos da escola sabatina, você entendeu tudo. Primeiro objetivo, o estudo da Bíblia. Primeiro objetivo da escola sabatina é o estudo da Bíblia. E vocês ouviram aqui que o estudo da Bíblia, através da lição da escola sabatina, tem uma força, tem um poder, tem uma influência tão grande no aprendizado que você não tem ideia. Só para lembrar vocês, nós repassamos a cada 4 anos, nós repassamos todas as 28 crenças fundamentais da igreja, através da lição da escola sabatina. Hoje mesmo, nós já estudamos praticamente 2 crenças fundamentais. Não sei se você percebeu, mas nós estudamos 2 crenças fundamentais já hoje. E uma delas é o estado do homem na morte. Quem estudou a lição, e ainda teremos mais algumas pinceladas e algumas lições aí para frente sobre esse assunto. O estado do homem na morte. Então, a escola sabatina, ela prioriza, aliás, deve priorizar a pesquisa. A pesquisa. Na escola sabatina é para você pensar. É para você perguntar. O que acontece? Nós mergulhamos, às vezes, num estado tão mecânico e não influencia o nosso modo de pensar, e a gente não consegue pensar, e se não consegue pensar, não pergunta. Sabe quantas perguntas essa classe aqui fez para o professor Beto, ou Humberto? Nenhuma. Nenhuma. Cadê a curiosidade de vocês? Ei, quantos aqui fizeram pergunta para o professor? Quem fez pergunta? Ninguém fez. A dinâmica da escola sabatina, meu filho, é você perguntar e você sair daqui com a resposta. Ah, eu não sei isso. Ah, mas não vou perguntar, eu tenho vergonha. Que vergonha de quê? Aqui é o lugar para você vir com as suas dúvidas. Você tem dúvida? Você estudou a lição, teve alguma coisa que você não entendeu? Teve alguma coisa que intrigou a tua mente? Só que você não perguntou. E ela vai continuar aí com você. Então, quando você estiver lá na sua casa, estudando, vocês sabiam que eu, José, eu já encontrei erros na lição da escola sabatina? Já. Acho que você nunca encontrou um. Eu já encontrei. Já. Mas sabe por quê? Porque quando eu vou estudar a lição da escola sabatina, eu me pergunto, eu me questiono, por que isso? Por que isso está aqui? Esse comentário que fulano de tal fez, está certo com isso aqui? Eu me questiono. Isso amplia o meu conhecimento. A lição da escola sabatina, ela é extraída da Bíblia. Então é Bíblia pura. Você precisa estar atento à lição da escola sabatina, o estudo da Bíblia. Porque o primeiro objetivo desse ministério é estimular você a estudar a Bíblia. E o grande desafio para os professores, realmente, é criar uma estratégia que os seus alunos consigam realmente estudar a lição. Se a gente não tiver uma estratégia, um incentivo,
E esse incentivo, ele é feito na classe, a hora que você estimular, a hora que você for estimulado a pensar, a questionar, a se envolver no estudo, na lição, a escola sabatina será prazerosa para você. Agora, enquanto você vier para uma reunião dessa, e tu pega a tua lição, bota em cima da tua perna, e tu nem acompanha, você nem para... Viu? Professor da escola sabatina aqui, ó. Ei, bote pulga atrás da orelha do teu aluno. Faz ele pensar. Questiona ele. Deixa ele se manifestar. Eu sou professor lá lá no Luciano Cavalcante, e o negócio lá na escola sabatina, o negócio pega fogo. Porque eu questiono meus alunos. Eu tenho que saber o que eles estão pensando. Esse assunto, você entendeu mesmo? E eu faço uma pergunta difícil para ele, para encurralar ele mesmo. Eu tento encurralar o meu aluno para me saber qual é o nível dele. Se ele realmente compreendeu. E aí ele tem que se mover para me responder. E eu tento botar dúvida na cabeça dele. Você sabia que não existe fé? Eu estou lendo o livro do Rodrigo Silva, né? E ele fala sobre o questionamento da fé, né? E uma das coisas que ele diz lá é que não existe fé sem dúvida. Para você ter fé, você precisa duvidar. É mole um negócio desse? Para você ter fé, você tem que duvidar. É isso mesmo. E aí, quando a gente vai à Bíblia dessa forma, queridos, nós conseguimos, através do Espírito Santo, o esclarecimento total para o nosso conhecimento. Na igreja, infelizmente, tem ainda os Tessalonicenses. Quem são os Tessalonicenses na igreja? É aquele que ouve, ó. O camarada disse um negócio aqui, você nem pensou no que ele falou. Mas existem os bereanos. Sabe o que são os bereanos? O camarada vê um pastor aqui e não tem esse negócio não. Se é o irmão José, se quem for, o pastor falou, pega lá, irmão, anota, traz tua canetinha lá, anota o negócio. Anota. E quando tu chegar em casa, vai pesquisar. Você sabia, vou dar uma dica para vocês. A maioria dos sermões que eu ouço de alguém pregando, me pergunte, no sábado seguinte, ou um mês depois, que eu associo o pregador à mensagem que ele levou. Sabe por quê? Quando eu saio da igreja, alguém falou alguma coisa, fica na minha mente o verso. O irmão José, o primeiro verso que ele leu lá no São Bernardo foi o quê? O que foi? Qual foi o primeiro verso? Sem pescar? Primeiro o quê? Capítulo o quê? E o verso? E disse o quê? Falar sobre o quê? Deseje ardentemente, como recém-nascido o quê? O leite espiritual. Isso tem que ter na tua cabeça. Aí você, ele falou, ele só pregou um verso. O irmão José levou só um verso. E esse verso, ele falou sobre isso. Entendeu? Chega em casa, pesquise. Quando alguém perguntar, semana que vem, o que foi que o irmão José falou? Você já sabe, falou sobre as escola sabatina, a importância. Da Bíblia, que é a lição, né? Estudo da Bíblia, a prioridade é estudar a Bíblia. Segundo, irmãos, a confraternização. O que é isso? Professor Beto, próximo sábado você está convidado a pegar a sua classe, levar lá para a sua casa, irmã,
e fazer aquele almoço gostoso lá e aquela prosa de crente. Achou bom? Ela vai fazer isso. É a confraternização. Pega aí a sua classe. Gente, hoje nós vamos lá para o orfanato. Aí já é outra coisa que eu vou falar para vocês. Confraternização é comer juntos. É sair para uma pizzaria juntos. É se conhecer. Ei, sabia você que o professor da escola sabatina, ele é o pastor daquele grupo? Você é responsável pela sua classe. Ei, você é responsável pela sua classe. Você é a pastora, viu, irmão? Você é a pastora da sua classe. É para você na semana, você tem um grupo da sua classe, é para ter um grupo da sua classe, para você estar comentando lá, olha, hoje, segunda-feira o tema foi esse, vocês viram aí e tal. E aí, o grupo começa a conversar ali, você bota uma mensagem, incentiva, gente, sábado, vamos estar na igreja, no pequeno grupo. Você é responsável por esse grupo. Vocês precisam estar juntos, se confraternizar, ser amigos, ser irmãos. Primeiro, estudo da Bíblia. Segundo, confraternização. E terceiro, evangelismo na comunidade. Sábado à tarde, professor junto com aluno, os alunos se reúnem com a camisa lá do PG, porque agora é unidade de ação, acho que é assim que está funcionando, né? PG, vamos fazer visita. Hoje vai ter aí a programação, né? É hora de juntar. A minha classe vai estar organizada em lugar tal hora, e nós vamos sair junto com os folhetos e vamos impactar aquela rua. A minha classe, nós vamos para cá, a minha classe vai organizar, cumprir a missão. Escola sabatina é isso. A prioridade, os objetivos da escola sabatina são esses. Estuda a Bíblia, tá? Se nutre espiritualmente, porque você tem que conhecer. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você está falando. Você se prepara através do estudo. Você se une com os seus irmãos, são amigos, são parceiros. Através da confraternização, são íntimos. E depois vocês vão sair. Vão sair para espalhar, para contagiar as pessoas. Para influenciar as pessoas através do relacionamento que vocês têm. E o quarto, que aqui a gente já vai finalizar, ênfases na missão mundial através das ofertas missionárias. Estudo da Bíblia, a confraternização, tá? A confraternização e o evangelismo, né? Que é a unidade de ação. Você tem que estar em ação, tem que estar compartilhando com as pessoas aquilo que você estudou aqui. Hoje, por exemplo, você estudou sobre o Espírito, né? Fôlego de vida. Não é legal a gente ter essa compreensão? Tá, então tem que compartilhar isso aí. Quem é da tua família que não sabe? Quem é o teu amigo que está acreditando que tem um inferno aí? E que o camarada, quando morre, se ele for bom, ele dá um pulo direto para o paraíso. E se ele for mal, dá um pulo direto para o inferno. E se ele não for nenhuma coisa nem outra, vai lá para o purgatório. Tem gente que acredita nisso. Só que você aprendeu hoje. E aí? Fala para alguém. E quanto mais você compartilhar, mais você vai aprender. Aí você vai falar o assunto de hoje, né? Para alguém. Ah, não. A pessoa quando morre não vai para o céu, não. Aí o camarada joga na tua cara. Vai sim. Vai. Vai não, vai. Vai, porque Jesus disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí tu está encurralado. Aí tu diz, vixe, eu não sabia dessa passagem. E foi. Eu não sabia dessa passagem. Aí tu corre para o teu professor. Professor, eu falei daquele negócio que o senhor me falou lá na escola sabatina, mas ele disse que tem uma passagem que diz que o ladrão foi para o céu. Aí o professor vai sentar com você, vai te explicar, aí você vai de novo lá. Entenderam? Quanto mais você estuda, quanto mais você compartilha, mais você aprende. Por isso que é importante você estudar e você compartilhar. Beleza? E
finalmente, a oferta. A escola sabatina, ela tem uma oferta que eu acho interessante. Eu acho que já foi passado para vocês. Isso geralmente acontece no primeiro momento, né? Quando uma lição ela entra, que nós estamos na segunda lição, no início já é para a escola sabatina ela apresentar os projetos. Eu não lembro qual é as regiões dos projetos que serão iniciados através das ofertas da escola sabatina. Então, existe uma oferta que nós damos na escola sabatina que contempla algumas regiões necessitadas. É por isso que é importante nós trabalharmos as ofertas na escola sabatina. Porque a gente vai estar ajudando o nosso campo e vai estar ajudando os outros campos. Por exemplo, teve uma lição, teve um informativo aí passado, acho que foi informativo, não, foi o Provai Verde, que foi passado lá da minha região, minha cidade, lá do Maranhão. E aquele, o Edson, que passou aqui, você não sabe, eu conheci ele bem pequenininho, o Edson, lá em Viana. E aí, essas regiões lá foram contempladas através das ofertas da escola sabatina. Nossa região já foi contemplada. O nosso Ceará já foi contemplado. E a gente ajuda o nosso campo e ajuda também os outros campos. Por isso a importância de nós trazermos aquela ofertinha para a nossa escola sabatina. Tá certo, queridos? O tempo não nos permite falar muito mais, mas a gente vai parar por aqui. Lembrando os 4 principais objetivos da escola sabatina: estudar o que? Estudar a palavra, né? A Bíblia. Segundo, a confraternização, essa união entre os irmãos, né? Você sabe onde cada um mora aqui? Se perguntar assim, rapaz, deixa eu pegar aqui, qual o seu nome? Francisco, né? Francisco, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar aleatório aqui. Francisco, você é parente do irmão Francisco? Você sabe onde o irmão Francisco mora? Não sabe a casa, né? Sabe como é a casa dele lá? Não sabe nem a casa, né? Já tomou uma cevadinha com tapioca com ele? Não, né? É disso que eu estou falando, irmão. É isso que eu estou falando, sabe? Isso, confraternização, a gente tem que conhecer nossos irmãos. A gente fala que a gente é irmão, né? Mas é irmão, assim, bem distante, né? Então a gente tem que criar isso na nossa igreja. E isso é através da escola sabatina, tá bom? E o terceiro, qual é o terceiro? ênfase no que? Na missão mundial, evangelismo, né? E o quarto é o que? Pronto. Você aprendeu isso aí? Agora é só colocar em ação. Que Deus me abençoe, Deus te abençoe, para que juntos possamos fazer uma escola sabatina mais forte, conforme nós cantamos através do hino. Tá bom? Que Deus continue abençoando essa igreja, a diretora da escola sabatina, os professores, que cada dia vocês se envolvam ainda mais para criar uma escola sabatina bem forte. Uma escola sabatina que prepare realmente um povo para o encontro com o Senhor em breve. Nós vamos ter uma música agora e a gente já finaliza e vamos então orar já pelo almoço, né, que vai ser aqui na igreja. Que Deus continue abençoando essa amada igreja. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Bom, a música que eu vou cantar aqui, ela não é da escola sabatina, mas eu peguei ela como no tema do jovem é sobre imortalidade. E hoje a gente aprendeu sobre a alma. Então, o nome da música é Ninguém Explica a Deus. Quem souber cantar, pode cantar, tá?
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém Deus. Amém. Que saiamos nesta manhã da igreja com os nossos votos renovados e compromisso firmado de estudar a Bíblia. Pararmos um pouquinho na semana e meditarmos na palavra do Senhor através do guia de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Riquíssimo em conhecimento. E que através desse estudo consigamos nos preparar e ajudar outras pessoas
a se prepararem para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, Senhor, a Te agradecer, porque de forma muito amável, o Senhor providenciou mecanismos neste movimento, nesta igreja, para que pudéssemos nos preparar de forma pessoal, de forma individual, e através da nossa influência, prepararmos outras pessoas para o encontro com o Senhor verdadeiramente, fazendo com que essas pessoas mudassem de vida. Obrigado, Deus, porque através de vários ministérios, e um deles, que é o ministério em voga nesta manhã, que é Escola Sabatina, o Senhor tem nos ensinado o verdadeiro caminho, o caminho que nenhum louco erra nele. E isso se dá, Senhor, através do estudo sistemático da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é a espada de dois gumes, Senhor. Que ao estudarmos essa Bíblia, nos encontrarmos com essa espada, ela penetra, Senhor, a ponto de nos afastarmos da iniquidade e nos aproximarmos do Senhor. Através do estudo da Tua Palavra, Senhor, a mudança, a regeneração, a mudança de atitude, de pensamento. Através do estudo da Tua Palavra, nos encontramos com Jesus Cristo e, Senhor, nos tornamos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Obrigado, Deus. A Bíblia, ela tem sido nosso guia e o será até o final, porque ela é a testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que os meus irmãos que estão aqui, Senhor, cada dia, assim como diz a Tua Palavra, a corça, ela anseia por água, ela tem sede, Senhor, que o Teu povo aqui na igreja do São Bernardo tenha sede espiritual, que busque cada dia, Senhor, se fortalecer através das páginas do Teu livro sagrado. Coloca em nós, ó Deus, a vontade, a necessidade de irmos à fonte, que é a Bíblia, porque é lá que nós encontramos o nosso maravilhoso e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por este encontro aqui na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, tenham um restante de sábado abençoado. A Igreja do São Bernardo agradece a presença de todos, como também a do nosso mensageiro de hoje, irmão José, os nossos queridos amigos que vieram hoje, ao Joel, o cantor, e que a graça divina de Deus venha cada dia mais circular em suas vidas. Estaremos aí prontos, preparados para almoçar. Que Deus abençoe esse almoço e que você possa se despedir do nosso querido irmão José e retorne para o nosso almoço.